tá trazendo os conflitos que ocorreram com o pai para a criança, tentando, de alguma forma, prejudicar a imagem que a criança tem do pai. Tá Isso, vendo? Seu pai não liga pra você, não foi no seu jogo de futebol. exatamente. Isso se enquadra. Sim, sim, se enquadraria, sim. Tem coisas que não precisam ser ditas. Por A exemplo, essa criança questão vai do ver. jogo de futebol. A criança percebeu que o pai não estava lá. Então, você, mãe que está assistindo, você não precisa ter esse esforço de comunicar à criança que o pai não estava lá. O tempo vai dizer. E, inevitavelmente, se o pai não se faz presente nesses momentos que são tão gratos para a criança não vai desenvolver o vínculo com esse pai. Então, você, mãe, pode ficar tranquila que o tempo mesmo vai dissolver qualquer vínculo que a criança tenha com o pai. Você não precisa ficar lá martelando na cabeça da criança, ó, seu pai deixou de fazer isso e tal. Porque senão vai ser prejudicial para você mesma, né? Se for realizado, por exemplo, um estudo social em um processo de guarda e tudo mais, a psicóloga do fórum ou o assistente social vai perceber a prática de alienação parental. Aí até eu tô com dificuldade agora. Ao conversar com a criança, né? Então, teria esse aspecto, primeiro, dessa questão de denegrir a imagem de um dos genitores para a criança. Uma outra questão seria também que nós já abordamos, de impedir efetivamente o convívio, proibir de ver, ou ir até a delegacia, pedir uma medida protetiva ou qualquer outro processo de forma desarrazoada, de modo a tentar impedir o convívio de um dos genitores com a criança. Então, todas essas práticas que visam romper o vínculo da criança com o outro genitor são caracterizadas como alienação parental. Você falou, né, sobre o seu cliente que a mãe não tá deixando ver. Uhum, Foi isso, né? isso. Esse é um sinal muito claro, né? Sim, com certeza, com certeza. Você ainda comentou sobre. Aí, assim, a primeira coisa que é definida num processo de guarda, por exemplo, nesse caso que eu disse, ainda não tivemos uma decisão definindo o regime de visitação do pai da criança, mas já tivemos um parecer do Ministério Público favorável à definição da visitação em caráter provisório. Ou seja, muito provavelmente, na hora que o juiz der essa primeira decisão em caráter provisório, ele já vai deferir essa visitação quinzenal, seguindo o parecer do Ministério Público. E após essa definição da visitação, enquanto o processo não acaba, vai ser estabelecido um estudo social que vai ouvir todo mundo, pai, mãe, criança, para de fato analisar se houve alienação parental, qual a profundidade dessa alienação parental e ver quais são as possíveis consequências, entendeu? Então, de fato, é um trabalho bem complexo a identificação da alienação parental. E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque é a criança que sofre, gente. A criança, eu acho assim, né? A criança, ela já tá vendo que o pai dela não foi no futebol. A criança, ela já tá vendo que o pai perdeu o dia da visita. Então, quando a mãe fica reforçando isso, ou quando a mãe não deixa, por um outro lado, o pai se aproximar, talvez isso volte até contra a mãe. Porque, cara, é a mãe. Pô, é minha mãe que não tá me deixando me relacionar com meu pai. Sim. E a criança vai crescer. Às vezes os papéis até se invertam na cabeça da criança, que não entende ao certo o que está acontecendo. Ao invés dela interpretar que, de fato, o pai não está se fazendo presente pela vontade dele, pelo fato de a mãe ficar sempre fazendo esses comentários e talvez tentando denegrir a imagem do pai para a criança, fique subentendido para a criança de que é a mãe que está impedindo esse contato, o que também não é legal, né? Acaba que não é o que está acontecendo na prática, mas a criança, é, pela tenra idade, não entende de fato o que está acontecendo, né? Eu acho que a gente precisa ser claro com a criança, não mentir pra criança, não iludir a criança, mas tudo de uma forma com que ela vai entender. Se é uma criança muito pequena, vamos trazer pro lúdico, né? O papai hoje não pôde vir porque ele teve um outro compromisso. Ponto. Não precisa ficar se alongando, se estendendo. Ao passar dos anos, essa criança ela vai ver que o pai dela é um bosta. Obrigada, amiga, pela E palavra, outra mas questão também que a criança não deve saber é a questão da pensão, entendeu? Se a pensão está atrasada, cobre na justiça.
não diga pra criança que tá atrasada, Ah, sabe? Porque legal. isso vai acabar prejudicando a convivência da criança com o pai. E na verdade, esse aspecto